Essa é a aula 14 do curso de Álgebra Linear. A gente vai estar falando, está começando o capítulo 2 da referência, sobre aplicações de sistemas lineares. Aqui cabe uma observação sobre a palavra aplicação, porque o autor está usando essa palavra de aplicação em dois sentidos. Em um sentido ele está falando que sobre processos, problemas concretos. Então certos problemas que você formula a partir de objetos da realidade recaem na resolução de problemas lineares. Mas ele também está se referindo à palavra aplicação com relação a problemas teóricos. Então você está querendo estudar alguma propriedade de vetores ou de determinar funções que passam por determinados pontos, e esse problema recai também na resolução de um sistema linear. Então é uma aplicação no sentido de que o sistema linear emerge tanto de problemas concretos quanto de problemas teóricos. Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos que o autor traz de aplicações. Então o primeiro aqui é um balanceamento de equação. A gente não vai entrar muito nos detalhes da química, porque tem uma nomenclatura, é muito fácil você utilizar uma nomenclatura errada. Então a gente vai falar só em quantidade de carbono, quantidade de oxigênio. Os detalhes com relação a moles, se há moles de cada lado ou se são número de átomos, a gente não vai entrar nesses detalhes. Então, com relação ao carbono, quanto que é a quantidade que eu vou ter do lado esquerdo da equação? A quantidade vai ser simplesmente 3 vezes o A, porque A está multiplicando C3. Então, para cada A que eu coloco aqui, se A for 2, eu vou ter 6 carbonos, se for 3, eu vou ter 9 e assim por diante. E do lado de lá, a quantidade de carbono é dada simplesmente por C, porque para cada C eu obtenho só mais um carbono. E vamos ver oxigênio. Oxigênio, a quantidade do lado esquerdo vai ser simplesmente 2B, e do lado direito vai ser 2 vezes C, porque está multiplicando o O2, mais D. Então, essa aqui é a quantidade do lado direito da equação. Hidrogênio, do lado esquerdo da equação você tem 8A, e do lado direito você vai ter 2D. Então, com isso daqui a gente obtém um sistema linear. Então, qual que é o sistema linear que a gente obtém? 3A menos C igual a 0, 2B menos 2C menos D igual a 0, e 8A menos 2D igual a 0. Então, quer dizer, balancear essa equação resulta na resolução de um sistema linear. A gente vê aqui que são só 3 equações e 4 incógnitas, deve dar um sistema linear indeterminado, o que tem sentido, porque se eu duplico a quantidade de reagentes aqui, eu vou obter o dobro, vou ter uma outra quantidade de produtos aqui. Então tem muitas formas de você balancear essa equação. Então é por isso que parece ser um sistema linear indeterminado. Vamos olhar a próxima aplicação. Aplicação 2 aqui que ele cita, ele menciona que foram realizadas medições de dados bidimensionais, quer dizer, x e y, x, y, y, e cada um dessas é uma medição. Você tinha uma variável que era xi, e você ia lá e media qual que era o resultado correspondente yi para aquela variável. Então ele colocou como exemplo o quanto de distância foi percorrida, poderia ser xi, e quanto de combustível foi consumido, seria o yi. Então, supondo que você tem uma relação linear entre as variáveis, qual deve ser a reta que melhor se aproxima dessa relação? Um exemplo de experimento bastante simples, que é você V é igual a R vezes I. Então, a voltagem ela é proporcional à corrente. Então, você poderia estar pensando nesse tipo de relação entre duas grandezas. Então, você está buscando ajustar uma reta, AX mais B, que se ajuste aos dados. Então, esses
pontos aqui, ó, esses pontos representam o que? Os dados. x1, y1 poderia ser esse primeiro ponto. Esse segundo ponto aqui, x2, y2, e assim por diante, né? Cada um desses pontos significa uma medição, né? E você quer saber qual que é a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Então, nesse caso, o que você gostaria, né? Se a gente supõe uma relação linear entre y e x, né? Quer dizer, y é igual a ax mais b, o que a gente gostaria é que a x1 mais b fosse igual a y1. A gente gostaria que o a x2 mais b fosse igual a y2 e assim por diante. Você gostaria que a xn mais b fosse igual a yn. Então, quantas incógnitas eu tenho aqui? Eu tenho duas incógnitas, que são os valores de a e b. Quais são os coeficientes angular e linear, de tal forma que essa reta se ajuste aos pontos, né? Então você vê aqui que eu tenho duas incógnitas e tenho n equações. É um sistema sobredeterminado, não deve ter uma solução exata. E de fato, mesmo se você olhar aqui nesse ajuste, a reta não passa, não satisfaz exatamente nenhuma dessas condições aqui. Mas é uma reta de quadrados mínimos que está se ajustando, passando próxima a elas, né? E na verdade o próprio método de minimizar esses erros vai levar a uma resolução de um outro sistema linear, né? Nesse um sistema com solução determinada, né? Por último, o autor traz aqui um exemplo, que é o exemplo de determinar se esse vetor aqui ele pode ser escrito como combinação linear desses três, né? Então basicamente isso aqui também vai resultar em um sistema linear, né? Eu quero saber se esse vetor 0, 6 e 10 pode ser escrito como um α1 vezes 1, 2, 3 mais α2 vezes 2, 1, 1 mais α3 vezes 4 menos 1 e menos 3, né? Então na verdade, se a gente pegar as igualdades linha por linha, a primeira linha vai dar α1 mais 2 α2 mais 4 α3 igual a 0. A segunda linha vai dar 2 α1 mais α2 mais, menos, aqui no caso, né, menos α3 igual a 6. E a última linha vai ser 3α1 mais α2 menos 3α3, isso aqui tem que dar 10, né? Então também esse é um problema teórico aqui de álgebra linear, determinar se um vetor pode ser escrito como combinação linear de outros três, recai também num sistema linear, né? Então, qual seria a conclusão, né? O autor traz no final do livro, do capítulo dele, a conclusão que desses exemplos você mostra que problemas teóricos ou problemas concretos bem distintos entre si são levados em sistemas lineares, né? Ele também mostra que problemas teóricos também podem recair em sistemas lineares, né? De forma que todo o curso de álgebra linear, muitas vezes a gente vai estar recorrendo e caindo em resolução de sistemas lineares, né? Ele também menciona aquela questão computacional, né, que muitas vezes vai simular problemas físicos de estrutura, de cálculo de infiltração de água em barragens, propagação de calor, fluxo de fluidos. Tudo isso daí você acaba obtendo sistemas com milhares de variáveis que são resolvidos por métodos numéricos, né, no computador. E então por isso toda essa teoria trabalhada aqui
sobre sistemas lineares, que é a base do curso aqui de álgebra linear, né? Então é isso que a gente tinha para falar nessa aula. Até a próxima aula.